Fala galera, e aí chegamos ao vídeo, o tão esperado vídeo de como montar uma Eurotrip. A gente vai direto ao ponto, tudo que você precisa saber, então pega o seu cafezinho para me acompanhar e vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, isso para qualquer viagem, tá? Não só para uma viagem para a Europa. Você tem que responder duas perguntinhas. E eu te aconselho a, nesse vídeo, abrir o seu bloco de notas no computador ou pegar uma folha de papel e da forma que você se sentir mais confortável para anotar e ir fazendo junto comigo tudo que eu vou falar aqui para você não se perder e conseguir ligar as informações umas às outras, porque é muita informação realmente, eu sei disso, mas no final você vai ver que tudo se encaixa como um quebra-cabeça e funciona perfeitamente. Antes de qualquer viagem, a Eurotrip não é diferente, você precisa se responder duas coisas. Quantos dias você tem disponível? Porque isso vai definir quantos países, cidades e lugares você vai visitar. E qual é o seu orçamento? Gente, orçamento real, tá? Orçamento real. Quanto você pode gastar nessa viagem? Não é quanto você pode juntar, não é quanto você acha que vale essa viagem, é quanto você pode gastar nessa viagem. Porque isso interfere em deslocamento, isso interfere em alimentação, isso interfere em hospedagem. Então pega aí seu caderninho e anota. Quantos dias eu tenho? 15 dias? 10 dias? 20 dias? Coloca aí na frente. Qual é o meu orçamento real? 15 mil, 20 mil, 30 mil? Não vai fazer diferença aqui para o nosso planejamento, mas vai fazer diferença nas suas escolhas, ok? Dito isso, vamos para o que mais importa: chegar na Europa. Galera, a Europa, como todos os outros continentes, ela entrega pra gente alguns lugares, algumas cidades, alguns países com passagens mais baratas saindo aqui do Brasil. E na Europa a gente tem oito portas de entrada que são mais em conta pra gente. Que lugares são esses? Lisboa, Madrid, Barcelona, Paris, Londres, Amsterdã, Milão e Roma. Eu vou deixar uma colinha, tá? Fica tranquilo. Normalmente a gente encontra passagens mais baratas chegando por esses lugares. Ah, Tainara, mas eu quero visitar Lyon. Tudo bem, a gente está falando de montar uma Eurotrip. Qual é o primeiro pensamento e a primeira ideia que a gente precisa se desligar? Eu sei que todo mundo tem sonhos, eu sei que todo mundo tem o desejo de conhecer um determinado lugar. Se o seu sonho é conhecer a Torre Eiffel e naquele período que você pode, não é Paris que está com a melhor valor de passagem para você entrar ou sair, não tem problema, a gente vai incluir Paris no seu roteiro, mas você vai entrar e sair por lugares que a passagem esteja mais em conta, porque isso não vai fazer diferença no seu miolo de viagem e isso te faz economizar muito. Um erro muito grande de pessoas que viajam para a Europa, qualquer outro lugar do mundo, é escolher um destino e jogar lá no Google. Ah, São Paulo, Rio de Janeiro, Frankfurt, na Alemanha. São Paulo, tal lugar. Ao invés de buscar as portas de entrada. São portas de entrada e saída que fazem a gente economizar. Outro ponto que a gente precisa usar na Eurotrip e também qualquer viagem, mas focando aqui na Eurotrip, é o Open Jaw, que nada mais é do que entrar por um lugar e sair por outro lugar, tá? E isso muitas vezes deixa a sua passagem até mais barata. Além de muitas vezes você pagar mais barato na passagem, por que que isso é importante? Eu cheguei aqui em Madrid e no meu roteiro eu acabo em Amsterdã. Se eu comprei ida e volta por Madrid e aqui já acabou minha viagem, eu vou ter que pegar um avião, gastar tempo, dinheiro, tudo de novo para chegar aqui em Madrid só para pegar o meu voo de volta para o Brasil.
Então isso não é um roteiro inteligente, não é uma lógica inteligente de viagem. Existem exceções? Claro. A gente está falando aí que hoje, dia 22 de junho de 2026, uma média de ida e volta para a Europa, independente de ser na mesma cidade ou usar essa técnica que eu acabei de falar, o normal tá R$ 4.000. A gente teve um aumento das passagens. Se você achou uma ida e volta para Lisboa, para Madrid, por R$ 2.800, você vai comprar de volta pelo mesmo lugar, porque vai compensar o valor do seu deslocamento. Mas fora isso, não faz sentido. Se você vai gastar a mesma coisa, entrando e saindo para Madrid, não tem por que você gastar tempo e dinheiro com esse deslocamento só de volta, além de que é mais cansativo também. Voltando aqui à técnica do Open Jaw. Gente, é muito simples, é muito simples. Como isso é feito? Eu vou deixar aqui para vocês, mas como isso é feito? Você vai usar o Google Flight, tá? E lá no Google Flight você tem a opção de várias cidades. E ele vai te deixar ali claramente, muito fácil de entender, origem, destino, origem, destino. De novo, aí você vai colocar Rio de Janeiro, Madrid, Barcelona, Rio de Janeiro. Você vai estar entrando e saindo por lugares diferentes na mesma passagem. Muita gente pensa que essa técnica é comprar passagem de ida e volta separada. Não é. Vai estar no mesmo bilhete. Você só vai estar comprando por lugares diferentes, por cidades ou países diferentes. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma. Você não adianta ficar jogando cidades, países aleatórios ali. Você pode fazer isso e uma hora pode dar uma sorte e dar certo. Mas o ideal é, quando você abre o mapa do Google Flight, ele te mostra uma variação de preços ali. Se você tiver, vou jogar um exemplo muito aleatório aqui, tá? Se você tiver uma passagem para Madrid por 3.800 ida e volta, e aí você tem uma passagem ali em Paris por 3.900 ida e volta, viajando pela mesma companhia aérea, a chance do Open Jaw dar certo é muito grande, tá? Agora, se você tem ali a passagem para Madrid por 3.800 e tem uma passagem para Londres de outra companhia aérea que está quase 5.000 e você tenta fazer esse encaixe, normalmente não funciona, tá? Eu vou fazer uns testes em vídeos e colocar aqui para vocês, mas normalmente não funciona. Então, qual é a lógica? A lógica é, eu vou abrir o meu mapa ali, vou focar na Europa, tá? Vou ver o que está com preço parecido, ou então onde a mesma companhia aérea atua. Um exemplo muito bom, Madrid, Barcelona. Normalmente você consegue, a gente está falando do mesmo país, mas você vai conhecer duas cidades diferentes pelo mesmo preço de passagem. Cheguei em Madrid, de Madrid fiz a minha volta ali, escolhi o meu miolo de viagem, até chegar em Barcelona de novo e vir embora. Normalmente você consegue fazer um Open Jaw legal. Já consegui fazer Londres e Paris com a TAP. Então, tem ali uma manha, uma coisa que você vai pegando, você vai fazendo, para você não ter que ficar testando porta por porta, cidade por cidade, para ver se vai funcionar, tá? Como sempre, eu vou deixar um resumão em PDF na descrição disso, de um passo a passo de como fazer isso, porque o objetivo aqui é da teoria para a gente montar a nossa Aerotrip. Porque sem entender isso, não adianta eu ir para a tela com você e montar uma do zero, porque você vai ficar perdido. Então, presta atenção nessa parte teórica, anota, volta o vídeo quando necessário, deixa dúvida no comentário se você precisar, porque depois, estou deixando uma promessa aqui gravada para vocês, depois desse vídeo, eu faço um vídeo com a gente na tela, montando, escolhendo a passagem, fechando tudo do zero, ok? Então, escolhi minha passagem, consegui minha passagem entrando por um lugar e saindo por outro da Europa. Pode ser cidades diferentes ou países diferentes. O que eu tenho que pensar agora? Eu tenho que pensar no miolo da minha viagem. Isso que eu vou te falar agora é muito importante. Por favor, leve de forma
aberta a isso para sua mente, para o seu coração. Eu sei que o desejo e sonho de muitas pessoas quando se fala em Eurotrip é Paris, Londres, Barcelona. Só que vocês vão ver que eu citei 3 lugares aqui que são os mesmos que eu citei como boas portas de entrada para gente, para nós brasileiros na Europa. O que eu aconselho? Eu aconselho você escolher, dentre esses 8, a sua porta de entrada e a sua porta de saída. Conseguindo essa passagem, fuja de colocar no seu roteiro, a não ser que seja um sonho, como falamos aqui de Paris, todos esses 8 lugares que são os mais visitados por brasileiros na Europa. Ah, Tainara, mas por que? Se são os mais visitados, tem um motivo. Porque eu aqui estou conversando com você, deduzindo que queremos viajar mais. Essa não vai ser a única viagem da sua vida. Você vai voltar para a Europa. Se você vai voltar para a Europa, você vai usar novamente uma dessas portas de entrada que eu estou te ensinando. Então, se você faz um roteiro com essas 8, ou com 5, ou com 6 dessas portas de entrada que eu te falei, você está queimando visitar esses países. Porque se esse ano você chega por Madrid e vai embora por Roma e já visitou Barcelona, Paris e Londres dentro dessa viagem, ano que vem, se você quiser chegar de forma mais barata na Europa, viajar de novo ano que vem, você vai repetir um desses países. Isso é um problema? Não. Mas se você está começando a sua primeira Eurotrip agora, se você está começando a fazer isso, pensando em porta de entrada, pensando em pagar mais barato agora, não tem por que ficar queimando ficha, tá? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, na hora de montar um roteiro inteligente. Repetindo, isso vai ser muito falado aqui. Esses 8 lugares são as formas mais baratas de entrar na Europa. Só que a Europa tem outros países que não são baratos para a gente ir direto do Brasil para eles. Então, qual é a lógica mais inteligente? Gente, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar 2 cidades, países desses lugares mais baratos e o meu miolo eu vou colocar cidades que eu tenho dificuldade de chegar saindo do Brasil, seja porque é muito caro, seja porque o voo com muita conexão, a gente não tem voo fácil, não sai de qualquer cidade do Brasil, porque tem lugares mais difíceis. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, a Grécia, tá? Um voo direto Brasil-Grécia, eu olhei hoje para fazer essa aula aqui para vocês, em baixa temporada, estava saindo a R$7.200. Na mesma data, um voo chegando por Milão, indo embora por Roma, estava R$4.200. E uma passagem de Milão para alguns lugares da Grécia, eu vi mais de uma cidade, estava R$215. Entendeu? Então, depois que você já está dentro da Europa, esse deslocamento fica muito mais barato. Muito mais barato. Por isso que a gente usa as portas de entrada. Tem um alvo, você pode ter um alvo que é o seu objetivo de viagem, e esse objetivo pode ser uma das portas, não é problema. É só para a gente ter em mente que o roteiro de uma Eurotrip mais inteligente, mais econômico é usar uma porta de entrada, usar uma porta de saída e colocar um miolo difícil no meio, tá? Outra dica que faz economizar muito, e aí precisa que você seja uma pessoa flexível, uma pessoa que quer conhecer muitos lugares e não está se importando muito com a ordem que isso vai acontecer. Quando a gente fala de Londres, por exemplo, a gente está falando em gastar em Libra. É uma cidade cara. Barcelona, eu tive em Barcelona recentemente, hospedagens 3 estrelas, medianas, a diária estava em torno de R$1.500. Tá caro se hospedar em Barcelona.
Então, o que eu costumo fazer para ter um orçamento mais equilibrado da minha viagem? Eu pego a minha porta de entrada, minha porta de saída, o meu miolo difícil e tento colocar ali no meio países fora da zona do euro. O que eu quero dizer com isso? Países mais baratos, tá? Porque eu usei a Libra de exemplo aqui. Libra não é euro, mas é mais caro que o euro. A gente tem países, por exemplo, como o leste europeu, que é mais barato. Se a gente fizer uma comparação aí entre Espanha, Madrid e Barcelona, e Praga e Budapeste, o seu gasto diário em Madrid e Barcelona vai ser de 90 euros a 120 euros por dia. No leste europeu, em Budapeste, vai ser de 50 a 80 euros por dia. Então, isso vai equilibrar o seu orçamento. Eu não estou falando que vai ser barato, tá? Mas existem lugares dentro da Europa que o custo de hospedagem, de alimentação é mais barato e isso vai equilibrar ali o seu orçamento geral, beleza? Estamos entendido? Resumão do que foi dito até agora: entrar e sair por lugares diferentes, tá? Colocar um miolo dentro dessa sua Eurotrip que não é fácil de chegar saindo aqui do Brasil e que nem estão dentre as 8 portas de entrada para você não queimar destinos e conseguir economizar. E, se possível, fugir um pouquinho ali daqueles países que a gente sabe que são muito caros, como, por exemplo, colocar Londres, Suíça e Hungria. Não sei se eu acertei aqui na Hungria, desculpa. Tá lá, vamos parar no Londres e Suíça. São 2 lugares muito caros. E aí você tem que dar uma equilibrada aqui. Por isso que a segunda pergunta lá no início do vídeo que eu te fiz é tão importante. Qual é o seu orçamento? De repente, isso que eu tô falando aqui não vale para você. Você não tem orçamento, pode gastar quanto quiser. Mas, se você tem, é importante pensar nisso, tá, galera? Então, pensa, anota, faz esse raciocínio, abre o mapa, vê ali o mapa da Europa e foca nisso nas portas de entrada, porque isso parece uma coisa boba, mas é muito importante, porque você, depois que, se for sua primeira viagem, eu tenho uma coisa para te falar. Você vai estar entrando num estilo de vida que você vai querer fazer isso todo ano e às vezes mais de uma vez por ano. Então, é um problema para você repetir país, Tainara? Não, já repeti vários. E como eu já conheço mais de 30 países, eu já repeti as portas de entrada. Porque eu prefiro pagar mais barato na passagem e ir para um lugar mais complicado depois. Isso não é problema para mim. Mas se você está começando, não tem por que queimar isso nesse momento, tá? Montamos nossa passagem de ida e volta e os países que vamos visitar dentro desse miolo. Tainara, é melhor trem ou avião? Depende. Para mim, isso é uma opinião muito pessoal minha, outros criadores de conteúdo pensam diferente. Eu acho que essa decisão vai além do preço. Tem muito criador de conteúdo que decide pelo preço. Eu não. Eu acho que você tem que alinhar as suas expectativas. Qual a diferença entre o trem e o avião? Normalmente, meu Deus, fugiu a palavra. O terminal de trem fica bem localizado, fica no centro, tá? Você pode chegar 20, 30 minutos antes, você não tem que passar por raio-x, por nada. Passa o QR Codezinho ali da sua passagem, entra no trem, não é desconfortável, tá? É super confortável, funciona super bem na Europa e você não tem problema com bagagem. Avião. Normalmente, em todos os lugares, o avião fica 40, 50 ou 1 hora de distância do centro da cidade. Você vai ter que pensar nesse deslocamento, chegar 3 horas antes, passar por raio-x, se preocupar com passagem, porque voando na Europa você vai voar low cost. Aí você paga a bagagem separada. Então, tudo isso tem que entrar na sua conta. Então, eu acho que como escolher isso?
Primeiro de tudo, dentro do miolo que você pensou, que você escolheu, é possível ir de trem? Faça a conta. Quanto tá ir de trem e quanto tá ir de avião? Qual é o tempo de deslocamento? Porque às vezes a pessoa fala assim, é 1 hora de avião, 3 horas de trem. Mas não é 1 hora de avião, é 1 hora de voo. Você tem que chegar de 2 a 3 horas antes no aeroporto. Você vai ter o voo, chegar no seu outro destino, que normalmente também está a 1 hora de distância do centro. Vai dar, às vezes, as mesmas 3 horas que o trem. E você já vai chegar ali no centro, já com facilidade para se deslocar e ir para sua hospedagem. Aí, a gente tem um ponto aqui também muito importante. Quando você se limita ao trem por causa dessas vantagens que eu acabei de citar, você tem dificuldade de sair da zona do euro, tá? Quando você vai para lugares normalmente que não usa euro ou que é mais barato, não tem essa ligação de trem. Então você pode mesclar dentro do Eurotrip, às vezes usar o trem, às vezes usar o avião e ver o que compensa mais para você. Mas isso só você pode saber, tá? Eu uso para passagem de trem a Omio. Tem um cupom de desconto para vocês. Inclusive, vou fazer o seguinte, eu tenho alguns cupons que pode facilitar a sua viagem. Eu vou deixar um QR Code aqui nesse vídeo para vocês pegarem uma tabela com todos os descontos e tudo que eu uso na minha viagem. Acho que vai facilitar. E temos a opção do ônibus, sempre mais barata, mas sempre mais demorada também. E aí caímos de novo na pergunta do orçamento. E de quanto tempo você tem. Tem viagem de ônibus dentro da Europa que demora 10 horas. Se você só tem 10 dias de viagem, será que compensa? Será que o seu tempo vale essas 10 horas de ônibus, às vezes por causa de uma economia de 200, 300 reais? Eu acho que isso tudo tem que ser colocado no papel, tá? E ver se realmente vale a pena. Nesse ponto do vídeo, eu acredito que você já tenha entendido que vamos entrar e sair por lugares diferentes, colocar o nosso miolo de viagem ali algo equilibrado, que a gente fuja um pouquinho dessa diferença nossa de valores com o euro e tudo mais, e que vamos para cidades que temos dificuldade de chegar saindo do Brasil. Já entendi que você vai fazer o seu equilíbrio ali, se para você, entenda isso, é a sua viagem. Eu tô te dando o caminho, mas é a sua viagem. Se para você é mais interessante voar, mesmo que o deslocamento seja para o aeroporto pior, ou ir de trem, se o financeiro pesa mais e você vai de ônibus, acredito eu que vocês prestaram atenção, entenderam e que se tiverem dúvida vão deixar aqui no comentário. A gente vai para hospedagem. Gente, escolher hospedagem fora não é uma tarefa fácil. Eu tenho muita dificuldade porque você tem que primeiro definir que tipo de viajante você é. Você faz muita questão de um hotel chique e tudo mais, e esse tipo de coisa. Você dormiria num hostel, você gosta de Airbnb, temos muitas opções de hospedagem, tá? Eu gosto de hotel, vou falar por mim, mas existem uma gama de hospedagem que vocês podem pesquisar e incluírem aí no seu roteiro, do jeito que for fazer mais sentido para você. Mas tem uma coisa que não muda independente do tipo de hospedagem que você for escolher. Hospedagem se escolhe com o mapa aberto. O mapa aberto. Escolher hospedagem só pela foto do site de anúncio, só por preço, num bairro muito ruim, muito distante, pode te dar um gasto muito maior do que escolher uma hospedagem bem localizada. Meus critérios da Tainara, não tem nada a ver com os seus critérios. Lembrando, é a sua viagem. Eu priorizo localização e conforto. Eu não faço questão de ficar num hotel que tenha piscina, eu não faço questão de ficar no hotel que tenha a recepção mais bonita, que tenha a vista mais bonita, porque normalmente eu não fico no hotel, tá? Então, eu prefiro priorizar
um quarto ali limpinho, arrumadinho, que me atenda, que não precisa ser gigante, não precisa ter antessala, não precisa ter nada, e bem localizado. Quando eu digo bem localizado, eu não estou falando que se eu estou em Paris eu quero ficar do lado da torre. Eu estou dizendo que ele precisa estar num bairro que me conecte bem com tudo que eu quero. O transporte público na Europa funciona muito bem. Então, se você está perto de uma estação de metrô, você está bem localizado, tá? Então, é mapa aberto, olhar ali a região, olhar se você está perto de uma estação de metrô. E, segundo ponto, leiam as avaliações das pessoas que se hospedaram. É muito fácil ser enganado por site de hospedagem. Eu já fui, tá? Tô falando aí que é porque é coisa de iniciante. Não, já fui depois de ter viajado muito, eu já fui enganado. Foto bonita é fácil de colocar lá no site. Então, leiam as avaliações de quem se hospedou, principalmente lá no filtro, coloca assim, avaliações recentes. Porque às vezes o hotel tá usando foto de quando ele foi inaugurado e o hotel foi inaugurado há 10 anos atrás. Avaliações recentes. E eu, particularmente, quando estou pesquisando, eu coloco o filtro ali de nota de 8 para cima, tá? Porque a nota é baseada nas avaliações, então é sinal que tem avaliações mais positivas. Pesquiso nos principais buscadores, Booking, Hotel.com. Eu gosto muito do Hotel.com, tá? Do Hotels.com. Por quê? Ele dá o Booking também dá benefício, que é o desconto, mas eu acho mais vantajoso o benefício do Hotels.com. Por quê? Se você se cadastra gratuitamente, conforme você vai se hospedando, você acumula selos. E esses selos, depois de 10, a média dos valores, se você se hospedou em 10 hospedagens de R$1.000, eles vão pegar esses R$10.000 e vão te dar uma noite dentro dessa média de R$1.000 de cortesia. Aí você pode usar como, tipo assim, vou me hospedar e vou gastar 3, 4 mil. Você pode abater R$1.000 ali. Ou vai ficar R$1.000, você vai pagar nada, você vai gastar o seu voucher ali. Eu acho isso muito interessante, gosto, mas comparo o preço, beleza? Achei a hospedagem que eu quero. Olho no Hotels.com, olho no Booking, olho direto no site do hotel. Se o preço estiver ali pau a pau, eu vou ficar no Hotels.com porque eu acho o benefício dele melhores. Mas vocês podem estudar os benefícios desses sites e tudo mais e decidir qual faz mais sentido para você. Para mim, que me hospedo muito, faz mais sentido ganhar essa noite cortesia, mas talvez para você não é o que faça sentido. Então, saiba que tipo de viajante você é. Mas hospedagem, galera, localização vale mais do que preço. Pode ter certeza do que eu tô te falando agora. Escolher um hotel, às vezes até bonito, tá? Não tô falando de escolher um muquifo, não. Escolher um hotel afastado demais, num bairro de difícil conexão com outros lugares, que às vezes você vai ter que ficar pegando táxi, Uber, vai sair muito mais caro do que ficar num hotel bem localizado. Então, hospedagem se escolhe com o mapa aberto, beleza? Temos nossa passagem de ida e volta, temos o nosso deslocamento interno, temos os nossos destinos escolhidos com inteligência, com equilíbrio. Escolhemos a nossa hospedagem com o mapa aberto. Com o mapa aberto, por favor, escolhemos uma boa hospedagem, estamos felizes até aqui. Chegou o melhor momento, montar o roteiro dia a dia, para conhecer os pontos turísticos, para passear, para se divertir. Onde entra a dica aqui? Roteiro se monta por regiões, não por atrações, tá? Tenho usado Paris aqui como exemplo, vou continuar usando. Se você coloca no mesmo dia visitar a torre e visitar o Museu do Louvre, você está indo para dois opostos completamente diferentes e você vai gastar tempo demais da sua viagem de deslocamento e dinheiro. Em qualquer lugar, isso funciona para qualquer viagem. Monte o seu roteiro, abre o mapa ali, vê o que tem em cada região e você divide os dias por regiões, vamos usar o termo bairro aqui, não significa que você precisa cada dia da sua viagem visitar um bairro, tá, gente? É só para facilitar o entendimento.
Eu vejo tudo que tem em volta ali que eu posso conhecer naquele dia. Aí descanso, faço com calma no outro dia. Se for um lugar que eu preciso pegar transporte, eu vou pro transporte, já vejo tudo que eu consigo fazer a pé. Então, o roteiro se monta por região. Repete comigo, por favor, por favor. Roteiro se monta por região, não por atração. Isso vai fazer você otimizar tempo e economizar dinheiro. E você vai ficar muito mais descansado. Você vai ficar muito mais tranquilo durante a sua viagem, tá? Galera, eu espero que muitas dúvidas e muitas coisas que vocês nem sabiam que existiam tenham ficado claras aqui nesse vídeo, dessa parte teórica. Era uma coisa que eu queria fazer muito antes da gente entrar literalmente na tela procurando passagem, montando, porque às vezes eu vou usar um termo, vou falar alguma coisa que vai ficar muito perdida. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo aqui com atenção, com tudo, e depois o próximo vídeo que eu vou postar fazendo junto, procurando a passagem, mostrando como eu faço o Open Dial, mostrando como eu busco ali o meu miolo, vai ficar muito mais fácil para você entender. Eu vou falar de alguns pontinhos agora que são muito importantes. Antes de visitar qualquer país, o que você tem que fazer? Saber as regras do país, visto, passaporte, tudo mais. Europa. É obrigatório seguro viagem. E, gente, não é só para a Europa, por favor, não viajem sem seguro viagem. Vocês têm noção do preço de uma conta hospitalar por causa de uma dor de barriga se você tiver sem seguro viagem fora do país. E pode acontecer com qualquer pessoa. Então, seguro viagem, você tem que ver. E é barato, é super barato o seguro viagem, não tem por que fazer essa economia. Chip de celular. Muita gente ainda viaja sem internet no celular e usa o Wi-Fi dos lugares. Eu não recomendo, tá? Porque a gente está tentando aqui montar uma viagem sem perrengue, mas qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento da vida de qualquer pessoa. E ter internet o tempo todo faz total diferença na sua viagem. Então hoje você não precisa nem comprar um chip no lugar, tem os eSIMs, as plataformas, eu uso a Orbster, tem o cupom de desconto para vocês também. Quem já escaneou o QR Code que está aqui na tela já viu isso. Eu já saio daqui com a minha internet comprada e quando eu chego no aeroporto eu já saio de lá conectada, tá? Para mim é inviável viajar sem internet. Atrações, ingressos. Bom, eu uso 2 meios de comprar ingresso. O site oficial, tá? do lugar, e o Get Your Guide. Muita gente fala mal do Get Your Guide porque fala que é mais caro e tudo mais. Mas por que eu uso? Porque eles oferecem alguns tipos de passeios e ingressos que os sites oficiais não oferecem. Porque o que é o Get Your Guide? O Get Your Guide basicamente é uma agência de passeios. Então, agências têm acessos diferentes do que nós, seres humanos comuns, temos. Como visitas guiadas, às vezes um guia em português, se for interessante para você. E sim, às vezes o ingresso do Get Your Guide vai ser mais caro, mas nem sempre, tá? Nem sempre. Então eu faço essa comparação, tem o cupom de desconto também. Então, escaneie o QR Code, vou deixar o link na descrição também para quem achar mais fácil. Dei uma olhada na tabela, tudo que eu uso nas minhas viagens para facilitar a internet, seguro viagem, o cupom para os ingressos, tudo vai estar nessa planilha. Eu quero que você viaje, eu quero que você economize, eu quero que você use essas dicas da melhor forma possível. E se você gostou do vídeo, se você achou legal, se você gostou dessa forma de ensinar, se inscreve aqui no meu canal, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas ajuda demais a gente que cria conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Então aproveita esse vídeo, estuda, anota, porque o próximo a gente vai para a prática, vai procurar passagem, vai montar seu Eurotrip do zero.